você chorar, e pude até sentir seu coração pulsar. Ninguém me viu ali, mas eu te amei, e só vou pedir que ouça o que direi. Como criança eu pra sempre vou te amar, e se o calor faltar em mim vais encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Pude ouvir a primeira oração e as promessas sinceras que me fez. Um dia então prostrou-se dizendo que pecou. Te dei a mão e o tempo então voltou. Como criança eu pra sempre vou te amar, e se o calor faltar em mim vais encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar, e se o calor faltar em mim vais encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Amém. Deus seja louvado por essa linda música. Fez parte da minha jornada com Cristo, quando eu retornei para os braços de Jesus, na década de 90, não é? E sempre que eu ouço, fico emocionado. Fico muito feliz de estar aqui com todos vocês. Eu espero que você tenha, de fato, um tremendo feliz dia de sábado. Que Jesus, que a nossa alegria seja a sua alegria. Amém? Todos os telespectadores também. Um grande 2021 com Jesus. Os melhores dias estão por vir, na companhia de Cristo.
Tivemos um ano difícil, mas haja o que houver ao longo deste ano, sendo um pouco redundante aí, os melhores dias estão por vir na presença de Jesus, amém? Tudo o que você precisa, e a única coisa que você não pode ficar sem é da presença de Jesus, porque Ele prometeu na palavra que Ele estaria com você e comigo todos os dias até a consumação de todas as coisas. E nós vamos estudar sobre isso hoje. E eu peço que enquanto eu for aqui pregando, talvez mais testemunhando, porque hoje eu me considero mais um testemunhador do que propriamente um pregador. Eu peço que você ore por mim em espírito enquanto eu for aqui trabalhando a mensagem, não é? Pelas misericórdias de Deus, porque quando a gente prega na nossa igreja, é sempre bem diferente. Né? Quando a gente prega nas outras igrejas, é mais, digamos assim, mais tranquilo. Mas quando nós estamos ali no solo da nossa comunidade, então a responsabilidade sempre é maior, não é? Mas eu peço que vocês fiquem em espírito de oração, para que Deus fale aquilo que realmente for da vontade dEle. Não é um pobre mortal. Dos pecadores eu sou o maior. Então que Ele venha falar realmente palavras que venham transformar profundamente a nossa vida, o nosso coração. Fico muito feliz em rever vocês aqui, viu? Um beijo no coração de cada um de vocês. Vamos fechar os olhos mais uma vez e vamos orar ao Senhor neste momento. Pai bondoso, querido Senhor, como é bom estar aqui na minha comunidade, na Igreja Central de Diadema, com os meus amigos, irmãos e irmãs, que me viram, ó Pai, crescer na jornada cristã, acompanharam muito da minha trajetória, e eu poder hoje estar aqui testemunhando a eles do Teu grande amor, de coisas que o Senhor tem feito e surpreendido. Mas, sobretudo, papai, que o Senhor venha falar fortemente, de forma impactante ao coração de cada um aqui, de cada telespectador, para que saiamos daqui realmente felizes, buscando o batismo do Espírito Santo, para que através deste ano, ó Pai, nós venhamos iluminar as pessoas que estiverem ao nosso redor, para que sejamos luz, sal da terra. É para isso que o Senhor nos chamou, para olharmos para cima e não olharmos para baixo. Então, Senhor, que essa mensagem realmente venha ser algo realmente, uma mensagem transformadora, papai. Que a nossa vida nunca mais seja a mesma. Ó Deus, eu rogo que eles entendam isso, e ao colocar em prática, que eles realmente vejam que é verdade o que vai ser dito aqui. Senhor, é no nome de Jesus, o Teu Filho, que nós Te pedimos e Te agradecemos, com a certeza que o Senhor prometeu, porque o Senhor não é homem para mentir, o Senhor não é um ser de duas palavras, o Senhor cumpre o que promete. Em nome de Jesus Te pedimos e agradecemos. Amém. Vamos abrir na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Tem muito a ver, né, pessoal, com o que aconteceu ano passado. Talvez, e eu acredito que em grande parte com o que ocorrerá neste ano, porque todas as vezes, enquanto você vai abrindo aí na segunda de Timóteo, capítulo 3, versículo 1, vocês que estão aqui na igreja, os telespectadores, ali online, nós temos a tendência de, nas passagens de ano, né? Feliz Ano Novo, que você tenha um ano de muitas realizações, um ano muito feliz, não é verdade? E Deus realmente, Ele quer o melhor para nós, amém? Ele quer o melhor para nós, porque nós somos filhos do Rei do Universo, daquele que conhece cada estrela pelo nome, cada sistema solar, cada planeta, cada galáxia. Não é para a gente ficar andando de cabeça para baixo, pessoal.
nesse cerco que Satanás trouxe sobre o mundo, não. A gente tem que olhar de cabeça erguida, porque nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Existe alguma coisa impossível para Deus? Não existe nada impossível para Ele. Então Ele quer que você seja feliz. Mas as dificuldades fazem parte. Mas quanto mais as dificuldades aparecem, mais nós podemos nos aproximar de Deus, em intimidade com Ele, em momentos a sós com Cristo, porque Deus está enviando mensagens aos que estão atentos à voz dEle. E é isso que vai fazer a diferença para você e eu estarmos em pé no dia da grande crise, que virá sobre o mundo todo, amém? Por isso que os melhores dias estão por vir, amém? Às vezes eu fico assustado com o pessoal de Diadema, viu? Porque quando eu vou em outras igrejas eu vejo uns amém, eu ouço, né? Uns améns fortes, hein? Lá no programa da rádio, nós temos mais ou menos 130 evangélicos. E os amém deles são fortes, viu, pessoal? E vocês sabiam que eles estão orando pela programação de hoje, amém? É isso aí, nós temos que falar, sabe, de coração. Porque Deus se agrada disso. Porque quando vier as dificuldades, Ele prometeu que vai estar ao nosso lado. Mas diz ali na 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, né? Em algumas traduções, tempos difíceis. Por que tempos trabalhosos? Por que tempos difíceis? Vamos contextualizar com Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, a partir da segunda parte. Então, você que está aí online, você que está aqui na igreja ou acompanhando aí, de alguma outra maneira, Apocalipse capítulo 12, versículo 12, a partir da segunda parte, que diz assim: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, esse cerco que o inimigo trouxe sobre o mundo, sobretudo ano passado, é porque ele é um ser desesperado. Ele sabe que o tempo dele vai acabar. O que ele mais gosta é de ver você infeliz, triste, olhando para baixo, desanimado. E ele vai comprimindo você e eu, sabe, tentando pressionar a gente, colocar a gente contra a parede. Ele, muitas das vezes, juntamente com os anjos maus, eles dão gargalhadas da gente. Quando a gente fica, sabe, com medo, assustado. Nós não precisamos estar com medo. Não precisamos estar assustados, porque Deus prometeu que Ele vai cuidar de cada um de nós. Sabe, você e eu precisamos reivindicar essas promessas. A Bíblia, ela não pode ser apenas letras, porque por muitos anos, né, tive momentos assim, momentos realmente de uma verdadeira alegria, mas durante muitos anos passei por momentos onde eram apenas letras. Não, isso aqui deve ser vida para a nossa vida, amém? Vida, e olha, aqui, quem vos fala, não, é alguém que está testemunhando de que isso realmente é verdade na minha vida, para que seja verdade na sua vida também. Para que em 2021, você venha, sabe, ser luz e sal da terra, venha abalar este mundo. Nós somos criados para revelar atributos do caráter de Deus. Então Satanás no seu ódio, porque ele queria sentar no trono de Deus, e nós vamos poder sentar no trono de Deus, com Jesus, amém? Ele não vai poder fazer isso. Aliás, se Lúcifer quisesse ser como Deus em caráter, ele teria sido, mas ele fez as escolhas. Nós vamos poder sentar no trono de Deus, com Jesus. E ele, com esse desespero, com esse medo, sabendo que pouco tempo resta, ele vem cercando este mundo, para fazer com que você fique desesperado, desesperada, para que você, sabe, valorize as distrações que ele vai colocando, para tirar a sua mente do foco. Quando nós vimos a historinha aqui para as crianças, quando Deus soprou o fôlego de vida, sobretudo Deus soprou, sabe o que também? Intelecto. Intelecto. É o que nós vamos levar para o além, o nosso intelecto, o nosso caráter.
Portanto, nós fomos criados para revelar então os atributos do caráter de Deus. Então, à medida em que o inimigo ele vai fechando o cerco, ele vai fazendo com que as coisas vão ficando difíceis, ele vai trazendo, como já vínhamos falando, as distrações. Olha, 5 minutos que você perde de frente a um programa que fala desse problema que está ocorrendo no mundo todo, você sabe qual é o nome, não preciso nem dizer. Aliás, não é bom, nem é bom falar mais, né? Porque já enjoou, né? Você vai ter ali o equivalente a 5 dias de baixa imunidade, porque você recebeu uma carga de mensagens que vão mexer com as suas emoções, que vão trazer tristeza. Por isso que muitas pessoas estão o quê? Depressivas, ansiosas, desanimadas. Nós não fomos criados para isso. Então, Deus, Ele está procurando pessoas, porque o tema de hoje é que Ele quer ter intimidade conosco. Deus está procurando pessoas para que Ele tenha o que? Intimidade com elas. Porque o que vai fazer a diferença é você estar atento o quê? Às ordens de Deus. Estar atento à voz de Deus. Deus está enviando mensagens aos que estão atentos à sua voz. Meu amigo e minha amiga, quando eu comecei a praticar, por isso que eu disse aqui, né, que eu vou mais testemunhar do que pregar. Eu quero testemunhar bastante, amém? Porque é muito gostoso testemunhar, né? É a cereja do bolo. Porque se for subir aqui só para fazer um sermão e ir embora, mas eu sair daqui, eu mesmo sair vazio, derrotado, eu vou ser o mais miserável de todos os homens. Não, eu quero sair daqui também cheio de alegria. Porque quando eu testemunho, está confirmando na minha mente cada dia que Ele me ama e que Ele tem um plano na minha vida e que eu também, por suas misericórdias, pude abençoar a vida de alguém. Então você está sendo chamado para abençoar vidas neste ano. Mas Deus está dizendo, olha, você precisa ter tempo de qualidade comigo. Você precisa pôr o pé no freio. Deus está dizendo, por favor, põe o pé no freio. Tenha tempo de qualidade. Viva um dia de cada vez. Não fique preocupado com o dia de amanhã, porque eu vou cuidar de você. Eu prometi, eu jurei. Deus não é um Deus de 2 palavras. Então, qual é o segredo? Qual é o segredo para nós sairmos desse cerco? Porque daqui a pouco a gente vai avançar em mais alguns textos. Porque no ano 66 da nossa era, quando houve um cerco ali em Jerusalém, né, do general Sestio, general romano, cumpriu-se aquela profecia em relação àquele sinal que Jesus disse, olha, quando vocês verem Jerusalém sitiada, vocês fiquem espertos, fiquem atentos, porque é o momento então de vocês agirem, é o momento de vocês então fugirem, fiquem atentos. E muitos estavam atentos à voz de Deus, porque tinham intimidade com Deus. Guarde isso na sua mente, aqui é o segredo da sua vitória nesse ano de 2021. E de forma sobrenatural, aquele exército romano, ele recuou. Porque era preciso o cumprimento de uma profecia ali. Mas muitos que não estavam atentos à voz de Deus, estavam na zona de conforto, ficaram ali. E quando veio o outro cerco, né, do ano 70, com o general Tito, nós sabemos o que aconteceu, não é? Está relatado lá nos primeiros capítulos do livro Grande Conflito. Foi terrível. Muitos morreram de fome, foram capturados, foram torturados. Lá em Lamentações de Jeremias diz que as mães cozeram seus próprios filhos para saciar a fome. Homens roíam o couro dos seus cintos porque estavam com muita fome. Foi algo terrível, porque não estavam atentos à voz de Deus. Então, você percebe que esse cerco do ano 66, Deus ele abriu esse cerco. Mas só escaparam aqueles que estavam atentos à voz de Deus. Então o que Deus está dizendo para você hoje? Esteja atento à minha voz. Ponha o pé no freio. Passe tempo de qualidade comigo. Esteja preparado e preparada para ouvir instruções diretamente da minha boca, amém? Você, quando
está ali em intimidade com Deus, através de momentos a sós com Jesus, com Cristo, os anjos estão ali com você. Você sabe que às vezes eu, vou revelar um negócio aqui, eu tenho orado, né, ultimamente dizendo, Senhor, deixa eu ver o meu anjo. Né? Não aconteceu isso ainda. Mas já pensou que interessante a gente ver o nosso anjo? Nós conhecemos várias histórias, né, de pessoas que viram anjos. Inclusive tem aquele livro Anjos, né, da nossa casa publicadora, de capa azul, não sei se é de capa azul ainda, né, que fala da presença dele entre nós. Mas ainda que a gente não veja, a gente sente aquela atmosfera, aquela presença do nosso anjo conosco ali, amém? Porque eles estão subindo e descendo para orientar aqueles que estão dispostos e dispostos a fazer a vontade de Deus. Quando vier a crise, escute, quando vier a crise, ela vai passar à margem de você. À margem de você. E você estará preparado e preparada para ser luz na vida das pessoas que estarão desesperançadas. Porque aí você vai levar esperança. Né? Estarão desesperadas. Então você vai levar esperança, elas alegria. Nós somos chamados para erguer a humanidade. E antes de ir para o próximo texto em definitivo, eu gosto muito, sabe, de meditar nos filmes bíblicos. Eu assisto todo dia filmes bíblicos. Já repeti muitas das vezes. Outro dia eu estava na casa da minha mãe, almoçando. Minha mãe estava por lá, ela disse assim, você não enjoa não de ver esses filmes? Eu falei assim, mãe, a palavra de Deus sempre se renova. E cada vez que eu assisto esses filmes aqui, o Espírito Santo fala comigo através de uma coisa nova, amém? Não é? E há um filme chamado Rei dos Reis, antigo. Acho que é da década de 50, se eu não me engano, Rei dos Reis. Né? Tem algumas cenas só no YouTube, nem todos os filmes estão completos no YouTube. Aí tem uma parte assim, que chega uma pessoa endemoniada, né? E ela corre assim, ao encontro de Jesus, Jesus abraça ela assim, né? Eu fico emocionado quando eu falo. Jesus abraça ela assim, e ele vai recobrando assim o seu intelecto, as suas faculdades mentais, as suas forças, e daqui a pouco ele olha assim com o rosto de alegria, amém? Sorridente para Jesus. Então, sabe o que as pessoas estão precisando? Dessa alegria. Porque se nós buscarmos em intimidade com Deus o batismo do Espírito Santo e sermos cheios do Espírito Santo, é isso que nós vamos levar para as pessoas para erguer a humanidade. Eu não preciso ser filho de profeta para dizer, ou para adivinhar, ou para saber que há pessoas aqui que de repente não sentem mais essa alegria. Quando um dia também eu passei por isso. E eu também não sentia mais. E é por isso que hoje eu mais testemunho do que prego, né? E eu sou assim mesmo, vão se acostumando, porque eu sempre fui chorão, né? Mas agora é muita alegria, né? É muita emoção, porque, sabe, quando a gente realmente passa a ter uma experiência mais profunda com Deus, nós vemos o quanto Ele nos ama. E o quanto Ele está pronto para estar conosco nos momentos mais íntimos que podemos ter com Ele. Abra, por favor, em Marcos capítulo 6, versículo 31. Evangelho de Marcos capítulo 6, versículo 31. Então você percebe, recapitulando até aqui, Satanás está irado, sabe que pouco tempo resta para ele. E ele então está cercando este mundo, mas Deus quer quebrar este cerco. Se nós colocarmos o pé na água para marchar, não é? Ele quer que a gente marche com fé, acreditando, reivindicando as promessas que Ele deixou na palavra. Então nós vamos passar a olhar para o alto, a valorizar os tempos de qualidade com Deus e com Cristo. Olha, Marcos 6, versículo 31. E Ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Olha só. Então Jesus está dizendo para você, amém? Olha, eu vou falar aqui, Alexandre, né? Alexandre, mas aí coloca seu nome, tá? Alexandre, você precisa pôr um pé no freio. Você precisa estar a sós comigo. Agora é o momento de você cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo,
para você ser um espetáculo para o mundo, para você ser um espetáculo para o universo. Vamos ler ainda hoje um texto que fala sobre isso. Como Jesus, quando abraçou, naquele filme que eu mencionei, aquele endemoniado, e aquele endemoniado foi curado, recobrou as faculdades mentais. É assim também. Deus vai quebrar esses grilhões, vai quebrar esse cerco. Deus, Ele vai fazer muito mais do que você possa imaginar, além das suas expectativas. Sabe por quê? Porque você é conhecido, e conhecida lá no céu pelo nome. Leia depois a oração de Daniel, está no capítulo 9. Faça diariamente essa oração de Daniel. Daniel começa ali reconhecendo os pecados do povo de Israel. Depois ele começa a confessar os seus pecados. Aí lá na frente, né, ele começa então a fazer o pedido. Olha, eu fico muito emocionado, porque ali diz depois que quando ele acabou a oração, o anjo Gabriel veio e disse: Daniel, no começo das suas orações, eu fui enviado para ouvir você e para te atender, porque você é muito amado e conhecido no céu, amém? Quando você, lá no seu quarto, me permita aqui a posição, né? Você dobra os seus joelhos ali e você começa a conversar com Jesus, com Deus, né? Sempre orando a Deus em nome de Jesus, pedindo o Espírito Santo, não mencionando o nome de Jesus uma única vez no final da oração, não, porque esse nome tem poder, né? O sangue de Jesus tem poder. Então você começa orando, pedindo o espírito de arrependimento. Você começa a dizer a Ele quem você é de verdade. Porque aí começa a ser feita uma autoanálise nas suas faculdades mentais. E aí você vai orando. E o Espírito Santo, ele vai segredando ao seu ouvido: eu ouvi a sua oração. Deus ouviu a sua oração, porque você é muito amado, você é conhecido no céu pelo nome. Ah, amigos, antes de nós irmos para mais um texto, quando Jesus chegou ali diante de Jerusalém, está lá no Evangelho de Lucas, não é? Lucas capítulo 19, versículo 41, não vamos ler, mas depois confira Lucas 19, 41. Jesus chorou por Jerusalém. E ele disse: ah, se você soubesse o que pertence à tua paz, mas isso está oculto diante de você. Olha, Jesus está dizendo isso para nós hoje. Ah, se você soubesse, coloca o seu nome aí. Ah, Alexandre, se você soubesse o que eu poderia fazer através da sua vida, para que esse mundo fosse impactado. Coloca teu nome aí, meu amigo e minha amiga. Ah, se você soubesse os planos tremendos que eu tenho para a sua vida, mas você pensa pequenininho. Você não põe o pé lá para marchar. Sabe, Deus está dizendo para a igreja de Diadema: e desperta a igreja central de Diadema. É a hora que Jesus está dizendo: estou voltando, amém? E eu não vou dizer assim, não vou dizer que Ele quer te usar, não. Eu vou falar melhor do que isso. Ele quer se manifestar na sua vida, para que você seja cheio e cheia do Espírito Santo. Porque você é importante. Você está gravado e gravado nas palmas da mão de Jesus. Um anjo que desde o seu nascimento está com você todos os dias. E que muitas das vezes anjos sobem e descem para socorrer você. Quando você chegar lá no céu, vai ser dado a você o livro da vida. Talvez as tristezas, né, que você tem, sabe, carregado no coração, na mente. Quando chegar lá no céu, Deus vai dizer: olha, toma o seu livro da vida agora. Fiquei emocionado também, né? Toda hora, né? Toma o seu livro da vida. Analisa aí você vai analisar e você vai ver que as coisas que aparentemente eram as maiores decepções da sua vida estavam nesse contexto reservadas as maiores bênçãos para você, amém? Tudo será esclarecido. Você viverá na presença de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, dos anjos por toda a eternidade. Como nós estamos hoje aqui, ó, eu imagino assim,
Nós vamos, de repente, nos dividir em classes de estudo, visitando galáxias, outros seres, né, que nunca caíram. Ou, de repente, assim, num lugar amplo como esse. E quem serão os telespectadores ou os ouvintes? Quem? Os seres não caídos, porque eles vão ouvir da sua boca o que Deus fez na sua vida, amém? Então, Satanás sabe de tudo isso. Então ele quer que você, sabe, que nesse cerco você fica lá, ó, de cabeça baixa, desanimado, sabe? Aí vem as murmurações, vem as reclamações. Muitas das vezes a gente fica exaltando só o poder de Satanás. Eu sou bombardeado com vídeos sobre a questão dos eventos finais, porque nós devemos estar atentos aos eventos finais. Mas não é isso em si que vai nos fazer estar em pé na prova que virá sobre o mundo inteiro, mas sim a nossa intimidade com Deus, o nosso tempo de qualidade, porque pela contemplação somos transformados. E aí eu recebo um monte desses vídeos. Sabe, as pessoas elas ficam exaltando o poder de Satanás toda hora. Ou seja, olha o que Satanás está fazendo, não é? Aí manda lá um vídeo de um problema que aconteceu. Aí manda outro. Quando nós deveríamos exaltar o poder de Deus, aquilo que Ele quer fazer por nós. Porque quando nós formos batizados com o Espírito Santo, nada vai segurar a gente. O que é um vírus para Deus, queridos e queridas? O que é um vírus para Deus? Há alguma coisa impossível para Ele? Mas nós devemos fazer o possível, né? O possível somos nós que fazemos. O impossível quem faz é quem? É Deus. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele continua sendo o mesmo. Isaías 26, 20, não é? Vamos ver o que diz também. Porque, não esse texto em si, mas a Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isaías capítulo 26, versículo 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Então, Deus, Ele vai estar com você nos momentos mais difíceis da sua vida. Haja o que houver, não importa o que aconteça. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se for da permissão dele a morte, ele é a ressurreição e a vida. Se ele se agradar de nós, eu tenho orado por isso, mas não sei, né, qual é a vontade dele para mim nesse sentido. Mas eu tenho orado, Senhor, eu quero estar nessa última geração, amém? Eu quero estar vivo, Senhor. Eu quero estar vivo, igual quando eu tinha aqueles sonhos, né, naquela época quando eu era DJ, e via num sonho o Senhor aparecendo, e vinha com os braços abertos, buscar o teu povo. Sabe, Senhor, eu quero viver isso aí, essa realidade, sem provar a morte. Eu não sei, né? Não sei se esse é o plano dele para mim. Mas ainda que eu venha descansar, eu posso ter certeza que eu estou descansando nos braços daquele que é o dono da vida. Porque Ele pode tirar e dar a vida também. Ele é a ressurreição e a vida. Então, quando nós estamos ali no nosso quarto, em intimidade com Deus, então Ele começa a se comunicar conosco. Aí vem aquela voz suave, aquela voz mansa, segredando ao nosso ouvido, né? Ele dizendo, eu te amo, eu conheço você, eu sei quem você é, te compreendo como ninguém te compreende. Foi assim que aconteceu comigo, quando eu tive o meu reencontro com Deus, com Jesus, e veio aquela voz suave lá na minha mente dizendo, eu sei quem você é, conheço você, como ninguém te conhece, só eu entendo você como ninguém te entende, e de agora em diante você é meu, porque uma vez que nós somos chamados para fazer a diferença na vida das pessoas, nós vamos levar palavras de ânimo para as pessoas que estão buscando migalhas de alegria. Você não foi criado e criada para viver de migalhas de alegria.
Você não foi criado e criada para permitir Satanás trabalhar partes da tua mente para causar adrenalina. E aí vem aquela alegria passageira, depois acaba e vem a tristeza, a depressão e a ansiedade. Não. Para trabalhar em você endorfinas, serotoninas, hormônios da alegria, da felicidade. Porque aí você vai ter o que dar para alguém, ninguém dá o que não tem. Você sairá na rua cheio de alegria, a luz de Cristo invadindo o seu ser. Você terá uma palavra de conforto para um morador de rua. Você vai sentir a angústia que as pessoas sentem lá na rua também. Você terá uma palavra de conforto para as pessoas na igreja que sofrem por diversos problemas. E aí sim o mundo saberá que nós realmente nascemos do alto. Deuteronômio capítulo 4, versículo 6. Vamos ver o que diz ali. Deuteronômio 4, versículo 6. Guardai-os, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Amém? Olha só a responsabilidade. Deus criou você para você ser luz, para você impactar vidas, ser um exemplo de mudança de vida para as pessoas. Através da sua vida eles dirão: este é um povo sábio. Através da mensagem da saúde, nessa pandemia que nós estamos vivendo, elas verão que nós temos saúde, que nós somos diferenciados nesse quesito, e elas vão querer saber o porquê que nós somos diferentes, e dirão: este é um povo sábio, eu quero caminhar com este povo também, eu quero viver também isso que eles vivem. Mas, de repente nós estamos ali, cabisbaixo, desanimados. Quantas vezes eu também vivia isso, sabe? Parecia que isso aqui não era verdade. A gente lê, mas parece que não é verdade. Isso parece que pode acontecer na vida de todo mundo, mas não na minha vida. Meu amigo e minha amiga, não se permita ser sabotado por Satanás, porque hoje a maioria das pessoas estão praticando a autossabotagem. Não faça isso. Deus criou você para ser um espetáculo para o universo. Leia lá comigo, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9, que diz assim: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos. Então aqui fala dos mártires, né? Como condenados à morte. Olha que detalhe interessante agora. Pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Muitos morreram. Mas nós estamos agora na última geração. E Deus quer fazer de nós espetáculo para o mundo, para os anjos, para o universo. Então, Deus está pedindo para que esta igreja desperte. Para que o ano de 2021 seja o início da busca da chuva serôdia, amém? Do batismo do Espírito Santo. E aí a mensagem será dada no poder do Espírito Santo. Homens e mulheres de oração. Homens e mulheres de poder. Orações que são ouvidas. Milagres seguirão os crentes. As pessoas sairão com o rosto iluminado, cheio de santa consagração. Eu desafio você a fazer isso. E ver se sua vida não mudou. Porque mudou a minha vida. A minha vida mudou. Minha vida nunca mais foi a mesma quando eu comecei a praticar momentos de intimidade com Deus e a sós com Cristo. Hoje eu não vejo a hora de chegar a próxima madrugada, porque eu sei que Jesus está ali esperando para Ele conversar comigo, para Ele me orientar. E aí quando você começa a orar, né, você
vai orando pedindo o espírito de arrependimento. Você diz a Deus quem você é para Ele. Abre seu coração a Ele como a um amigo. Vai dialogando com Ele. Isso é relacionamento de qualidade. Não é só você que vai falar, né? Mas Ele vai falar com você também. Sempre levando você para a palavra, confirmando o que está na própria palavra de Deus. Para você não ser enganado por outras vozes, né? Como assim vozes? São as impressões que Ele põe na nossa mente, as impressões do Espírito Santo. E aí você sai dali animado, quando já está amanhecendo, você sai feliz, alegre, os passarinhos cantando. Aí você começa a praticar a arte da contemplação, você começa a reparar os passarinhos cantando, voando. Você repara as silhuetas das plantas, das flores. Até nas coisinhas pequenininhas, nas aranhinhas, lá na pia da minha cozinha, tem uma aranha. Aliás, ela está fazendo uns filhotinhos, estou meio preocupado, né? E eu não mato, sabe? Eu tenho dó de matar a aranha lá. Às vezes eu tô lavando a louça e eu converso com a aranha, né? Ô aranha, como é que você tá? Ó, você tá bagunceira, hein? Tá criando muito filhotinho aí. A arte da contemplação. Você começa a contemplar as coisas que Deus criou. As coisas pequenas. Isso vai te dando alegria. Aí você sai para a rua. Hoje tudo que eu estou aqui é testemunho para você pôr em prática. Hoje quando eu vou sair para a rua, eu vou lá e dobro meus joelhos. Me permita de novo me ajoelhar aqui. Eu me ajoelho ali e eu oro. Senhor, estou indo agora para a rua. Estou indo em tal lugar. Faças com que eu seja luz e sal da terra na vida de alguém. E sabe o que acontece? Sempre aparece alguém. Amém? Para falar do amor de Deus, para testemunhar. Às vezes acontece assim, já acabando o dia, puxa vida, eu não testemunhei para ninguém de Jesus hoje. Aí acontece um imprevisto, aparece alguém para eu testemunhar, amém? Homens de oração, homens da unção do Espírito Santo, que não perde tempo exaltando as coisas ruins do inimigo, com as distrações, que estamos agora sendo bombardeados com elas, não. Mas a arte da contemplação, a arte da contemplação. Isaías 45, versículo 22. Nós já estamos aí indo na reta final, né? Da nossa mensagem. Apenas alguns textos que eu queria meditar para a gente, né? Não avançar muito. Mas olha, Isaías 45, versículo 22, diz o seguinte. 45, 22 de Isaías. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro, ou seja, a arte da contemplação. Somos transformados por aquilo que nós contemplamos. Hebreus capítulo 12, versículo 2, um texto muito interessante também. Hebreus capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte. Hebreus 12, verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. A arte da contemplação. Um outro ainda, que é o penúltimo texto que eu queria ler hoje, é o de 2 de Paulo aos Coríntios 3,18. Muito interessante também esse texto. 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, amém? Então quando a gente pratica momentos de intimidade com Deus e a sós com Cristo, não deixando que Satanás provoque em nós distrações, aí vem a adrenalina, aí vem depois a ansiedade, a depressão, não, sabe, endorfinas, alegria. Olha, poderíamos falar de tanta coisa aqui, não vai dar tempo, mas, sabe, passar momentos de qualidade com Deus, cada segundo, cada minuto, andando e conversando com Deus, falando com Jesus o tempo todo, pedindo orientação a Ele, pedindo que Ele confirme a vontade dEle na nossa vida. Quando for orar, mencionar o nome de Jesus sempre, porque esse nome tem poder, como nós já falamos. Outra coisa, aprenda a orar em voz alta. Como assim? Gritando para todo mundo ouvir? Não. Mas lá no seu cantinho, como a gente diz que é a sós com Deus, só você e Deus, nem que estiver aqui na laje da sua casa, aí você vai lá conversar com Deus, não é?
E eu vou terminar essa mensagem com 2 dicas interessantes para vocês. Então você vai lá, e aí, quando você vai orar, ora falando, numa altura de voz onde você mesmo se ouça. E aí você vai começar a orar. E daqui a pouco você vai orar 20 minutos. Daqui a pouco você vai começar a orar meia hora. Daqui a pouco 1 hora, 2 horas, 3. Daqui a pouco você orou a madrugada toda. Diz que quando Jesus ele passava noites orando, saía dele virtude e poder e curava a todos, amém? As pessoas aí estão esperando, elas estão esperando quem virá a nós, quem virá trazer uma palavra de alegria, de esperança para mim. E você e eu temos essa palavra. E se nós formos no Espírito de Cristo, nós vamos abalar este mundo para a honra e glória do nome dele, amém? Então, pratique esses momentos de intimidade. Ore em voz alta. Olha, na revista antiga do pastor Mark Finley, a oração faz a diferença. A revista antiga. Aqui na página 21, você deve ter essa revista, que diz assim: quando nós oramos em voz alta, as hostes de Satanás tremem e fogem. Louvado seja Deus. Satanás não pode suportar o som de fervorosas súplicas que ascendem ao trono de Deus. A oração em voz alta dá um sentido mais objetivo ao que nós pensamos e torna mais definidos os nossos pedidos. É por isso que diz o Espírito de Profecia, em Nossa Alta Vocação, página 128, aprenda a orar em voz alta, onde apenas Deus possa ouvir você. Então, Deus está pedindo que a gente tenha momentos de qualidade. Essa lição da escola sabatina aqui, aí eu vou fechar então com as duas dicas. Na verdade 3, tá? Mas é coisa rápida. Essa lição aqui é da irmã Luzia Besson, mãe do Paulinho Besson. É do ano de 1979. Quando eu era do trabalho missionário aqui nesta igreja, tinha um sacão lá na salinha que era aqui, né? Aqui atrás. Já estava muito tempo lá. Um dia eu perguntei para um diácono de quem que era. Aí disseram, a irmã Luzia deixou aí, são lições antigas. Aí eu falei, é para doação? Ele falou, é. Eu falei, posso pegar para mim? Ele falou, pode. Olha, irmãos, cada gema, cada pérola que eu encontrei nessas lições, coisa linda. Coisa linda. E na lição número 12, olha, de 1979, intitulada Estejamos Preparados, de Fernando Chaige, autor do livro A Igreja na Crise Final, né? E Preparação para a Crise Final também, não é isso? Olha os temas, como se preparar para a crise. Aí vem tempo com Deus, olha lá, tempo com Deus. Que legal, encontrei algo que eu tenho praticado, amém? Então não foi coisa da minha cabeça. Tempo com Deus, a lição de domingo. Depois da de segunda, a sós com Deus. Depois da de terça, morrer a cada dia. Por quê? Porque a gente passa a morrer a cada dia. O nosso eu sendo colocado no pó a cada dia, Deus vai nos transformando. A gente começa a viver as bem-aventuranças, o fruto do Espírito Santo. Aí a gente começa a ter prazer em estudar a Bíblia, de orar, de ter comunhão, e Cristo passa a existir em nós. Olha, aprenda a orar as bem-aventuranças. Olha, um livretinho da nossa casa publicadora. As bem-aventuranças, receitas de felicidade, as bem-aventuranças no mundo atual. Minha vida nunca mais foi a mesma quando eu comecei a orar as bem-aventuranças. E como é que a gente ora as bem-aventuranças? Ou como nós temos, como a gente ora nesses momentos de intimidade? Abra o seu coração a Deus como a um amigo. Não apenas fale, não apenas peça, não apenas agradeça. Você deve agradecer, deve pedir, deve falar, mas aprenda a ouvir Deus falando com você. Ele vai orientar você nessa crise e ela vai passar à margem de você. Não deu tempo de ler o Salmo 91, mas é a tarefa de casa para você hoje, quando voltar para casa, realizá-la. Leia o Salmo 91 e veja o que Deus vai fazer na sua vida, se você praticar isso. Porque Deus ele promete lá em Deuteronômio, se ouvirdes atentamente a minha voz e cumprirdes os meus mandamentos, as minhas ordens, nenhuma enfermidade chegará até você, porque você foi escolhido a dedo para ser um espetáculo para o universo, amém? Eu quero terminar então, a primeira proposta. Faça uma placa, sabe esses lugares que fazem adesivos em vans escolares, inclusive, ou banners, né?
toldos, vá lá, manda uma pessoa fazer uma placa para você, você vai escolher o tamanho que você quer. E você vai escolher qual os dizeres que estejam relacionados à oração, no sentido de você orar por alguém. Porque você vai ter o seu momento de intimidade com Deus e a sós com Cristo, mas vai interceder também pelas pessoas. Coloca lá naquela placa o dizer que você preferir. E coloca como se fosse uma seta, indicando ali a sua caixinha de correio. Isso se você mora em casa. Dizendo assim, depois da frase que você vai colocar, você termina dizendo, deixa aqui o seu pedido de oração. Amém? Pessoas vão começar a colocar pedidos de oração lá na caixinha do seu correio. E essas pessoas serão transformadas para a honra e glória de Deus. Estarão preparadas conosco nesse tempo de angústia que está por vir. Se é apartamento, aí você não tem a caixinha do correio, manda colocar embaixo da porta, você vai bolar, mas coloca lá, faz esse teste, é um desafio. E as duas últimas questões. Quando a gente dorme cedo, olha, procura dormir cedo. Eu sei que é difícil para alguns aqui, mas procure dormir. Olha, se a gente pudesse dormir 8 da noite, já estava bom, viu? Deve ser uma utopia, né? 8 da noite, impossível. Mas todas as ordens de Deus são habilitadoras e são para a nossa felicidade. No máximo estourando 10 horas. Por quê? Escute. Nas primeiras 5 horas do nosso sono, é realizado um processo em nós chamado mitose. Onde cada par de base é analisado, uma esticadura dos cromossomos, tudo que é improdutivo, tudo que é ruim para o nosso organismo é analisado e é eliminado do nosso organismo. Os radicais livres, os processos bacteriológicos, os processos virais. E aí o que acontece? É despertado pela melatonina, que é disparada pela pineal. Escute isso agora, eu acho muito emocionante. Um computador, já faz um tempo, quando foi estudar o que disparava a melatonina, começou a estudar durante dias isso. Era chamado de Kasparov o computador, era o mais potente da época. Depois de dias, houve uma nota que foi soltada, né? Ou seja, esse computador soltou uma nota. E a nota foi DEUS, Deus. Deus dispara a melatonina, amém? Quando você dorme cedo, Deus está segurando você no colo. Ele está cuidando de você, né? Como se ele estivesse fazendo assim com você, amém? Está cuidando de você, Ele está te curando. Ele é o Deus que te sara, como Ele disse lá. Se estiveres atentos à minha voz, nenhuma enfermidade chegará até você, porque eu sou o Deus que te sara. E aí eu vou terminar com essa agora, preste atenção. Entre 2 da manhã, escute, e 4, até faltando 1 minuto para as 4 da manhã, é o horário menos improvável de você acordar. Já aconteceu de você acordar nesse horário? Os sonhos mais enigmáticos acontecem nesses horários. Olha, nesse horário, o teu anjo está acordando você. Depois que nas primeiras 5 horas da noite ele realizou em você a melatonina, a mitose, a pineal. Se você acordou, porque nesse horário é o horário que a gente está mais próximo da morte, digamos assim, figurativamente falando. Porque é o sono mais profundo. Muitos morrem nesse horário, né? De madrugada. Se a gente acordou, caia de joelho e converse com Deus, porque Ele está orientando você, amém? Os melhores dias da sua vida estão por vir, nesses dias que estão diante de nós. E é na companhia daquele que vai te orientar, porque Ele te ama e porque você foi criado para revelar atributos do caráter de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a minha vida. Obrigado, viu? Foi uma honra estar aqui com vocês. Sabe? Amém. Louvado seja Deus. Te amo muito, viu, Eduardo? Sua filhinha, seu filho, Amanda. Cada um de vocês aqui, Samuel, Célia, Gilmar, Lina, né? Todas as pessoas que me acompanharam, né, ao longo da minha jornada. Deus, Ele tem refeito a minha vida. E também refeito a vida de pessoas que caminharam comigo. Mas isso um dia eu vou contar mais para vocês. Louvado seja Deus, amém?
Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Estarei orando por vocês nas madrugadas. Orem por esse Filho de Deus também. Deus abençoe a cada um de nós. Eu convido aí a entoarmos o hino Vaso Novo. Esse é um dos cânticos que o Alexandre sempre nos pede nas programações, porque de fato é uma oração para que Deus nos faça um vaso novo. Vamos cantar? Eu já quero convidá-los a ficar em pé, que ao final deste cântico ele vai orar e nos despedir. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Ser um vaso novo, faz teu querer, Senhor amado. És oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Amém? Que coisa linda. E guarde no seu coração. Não fique de cabeça baixa, meu amigo e minha amiga. Guarde esse texto no seu coração. Neemias 8, 9 e 10. Então o governador Neemias, o sacerdote, o escriba Esdras e os levitas, que instruíam o povo, disseram: não se lamentem, nem chorem num dia como este. Hoje é um dia consagrado ao Senhor, seu Deus. Pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. Talvez você chorou muito ano passado, né? Guarda essa daqui. E Neemias prosseguiu: vão e comemore com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces, e repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é o dia consagrado ao nosso Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Amém? Quando nós começarmos a viver essa realidade na nossa vida, Deus vai quebrar esse cerco e a chuva serôdia virá e a mensagem será dada e Jesus voltará. Oremos. Amado Deus e bom Pai, nós agradecemos, ó Deus, porque tudo que o Senhor falou é verdade. Todas as suas promessas são habilitadoras, Senhor. Pai, o Senhor escolheu a nós aqui a dedo, cada pessoa aqui pelo nome, Pai. Eu sei, Pai, que lágrimas aqui estão de repente rolando, porque quantas vezes também rolaram dos meus olhos. E elas devem saber que são importantes para Ti. Ó Pai amado, desperta esta igreja de Diadema, na pessoa do ancianato, do pastor, dos diáconos, dos líderes de departamentos e de toda a irmandade, Pai, para que o mundo veja que há um povo sábio nessa cidade e que faz a diferença, Deus. Ó Pai amado, ao sairmos daqui hoje, que nossa vida nunca mais seja a mesma. Não permitas que a gente se auto-sabote de novo, Pai. Porque Satanás, ele está derrotado e vencido. Não precisamos ter medo do inimigo. Mas nós podemos apenas olhar para o alto e exaltar o Teu nome, Senhor. Porque o Senhor diz que fará maravilhas diante do Teu povo.
Ó Pai querido, terminando esta oração, tenho certeza absoluta que nesta madrugada, o anjo de muitos aqui vão acordá-los. Pai, que eles caiam de joelhos para conversar contigo. Pai, quando eles começarem a provar dessa alegria, dessa coisa saborosa, Pai, espiritualmente falando, eles nunca mais serão os mesmos. Serão cheios do Espírito Santo, Pai. Ó Pai, derrama a chuva serôdia sobre nós, batiza-nos com o Teu Santo Espírito. Traga alegria de volta, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe. Diga à pessoa que está ao seu lado assim, ó. Você foi criado para revelar atributos do caráter de Deus. Amém? Diga isso para ela, de todo o coração, tá bom? Deus abençoe. Um feliz sábado. 2021 com Jesus, tudo vai dar certo. Amém. Permaneça